vamos indicar a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural de ácidos. Ácido sulfuroso que ioniza 2Hs, produzindo ânion sulfito. O ácido sulfúrico é quando tem 4. Ioniza 2Hs, produzindo ânion sulfato. E o ácido fosfórico. Então, oso é quando tem menos O comparando com o outro. Quem tem menos é oso, quem tem mais é ico. Agora, quem tem mais oxigênio não é 4 o número maior. O número maior é, nesse caso, 4. No ácido fosfórico, também, coincidentemente, é 4. Muito bem, o ácido fosforoso seria H3PO3. Esta aula muito linda foi dada lá atrás. Pesquisa no índice para você encontrá-la. Bom, todos esses três são ácidos oxigenados. Então são classificados como óxido ácido. Pela minha experiência, eu peço muita atenção na dica. Quando se trata de óxido ácidos, a regra prática é colocar na estrutura o H necessariamente ligado ao O. Então, vou começar pelo átomo central S, o átomo central S, nos 3 casos, nos 2 primeiros casos. Se o H vai no O, primeiro deixa eu colocar os Os. Eu tenho 3 Os, sempre buscando uma certa simetria. O ácido sulfúrico tem 4 Os, simetricamente, 2 para cada lado. Muito bem. Agora, a regra prática. Sendo oxiácido, o H necessariamente vai se amarrar no O. O H tu põe no O. Tem 2 Hs? 2 Hs presos ao O. Isto é necessário para justificar a possibilidade desse H sair, ou melhor, se ionizar. Só vai se ionizar se estiver preso a um elemento altamente eletronegativo, que puxe o seu elétron. Puxando o elétron do H, o H vai embora na forma de próton. Bom, continuando, a estrutura de Lewis começa com a posição dos átomos de forma simétrica, o H ligado no O e os traços que faltam. O oxigênio, pelo fato de ter 6, precisa fazer 2 ligações. Então, faz a segunda com S. Faz a segunda com S. E o S? O S sendo do mesmo grupo, ele tem 6. Ele precisa fazer 2 ligações. Ora, se ele precisa fazer 2 ligações, ele já fez 2 ligações. Como é que ele vai se amarrar ao O extra, o O que chegou agora? Através de uma dativa. Muito bem, então a maneira de dar a estrutura de um oxiácido foi o H ligado necessariamente no O. Esta regra é a regra número 1, sendo que o H ligado a O veio depois de ter colocado o átomo central e simetricamente os 3 Os. E encerrando com a pergunta: quantas ligações o hidrogênio faz? 1. Quantas ligações o oxigênio faz? 2. Quantas ligações o enxofre faz? Se o enxofre é da mesma família do oxigênio, também faz 2. Como é que faz para se amarrar no outro? Será pela forma dativa. Só a estrutura de Lewis para fazer-nos entender. Entender por quê? Porque o hidrogênio com um elétron realmente precisava só mais um elétron. O oxigênio tem 6, 1 na ponta de cada traço e os outros 2 a 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalizam os 6 da última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E o enxofre é idêntico. Precisa colocar 6 elétrons. Um elétron na ponta de cada traço.
e 2 na base da flecha. Então, me dá 1 na ponta de cada traço, 2 na base da flecha, que será a dativa. Mas faltam 2. Esses 2 ainda estão disponíveis. Por estarem 2 disponíveis, é que possibilita a entrada de mais um. Por isso que o ácido sulfuroso não é o fim da linha. Existe o ácido sulfúrico, porque tem uma brecha para dar esse par para outro oxigênio, que é o que vai se verificar. Começamos pela estrutura do elemento central, que é o enxofre. Simetricamente, colocamos os oxigênios, que são 4. Muito bem. E a regra de ouro é que os 2 Hs sejam ligados a O. O H ligado a O para justificar ser ionizável, produzir o ânion sulfato. A pergunta: quantos traços o oxigênio faz? 2. Muito bem. Quantos traços o enxofre faz? Sendo da mesma família do O, faz 2. Mas como é que ele vai agir com mais 2 oxigênios? Bem, uma vez completado a sua estrutura, as outras ligações são de forma adativa. Esta é a fórmula estrutural, que precisa o complemento de Lewis, para justificar que está correto. Elétron do hidrogênio, apenas 1. Elétron do oxigênio, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro colocamos o elétron na ponta do traço, 2. Para 6, faltam 4. Da mesma forma, o enxofre tem 6. Tem 6 na última camada. Um elétron na ponta de cada traço. E os outros 2 a 2. Sendo que são 2 na base da flecha, porque a dativa são sempre 2 elétrons. Conclusão: aquele par que o enxofre tinha disponível no ácido sulfuroso, ele o utilizou no ácido sulfúrico. E não há mais possibilidade. Não há possibilidade de um H2SO5. Não há elétron para dar para esse outro oxigênio. Coroando, então, temos a molécula do ácido fosfórico. Comecemos citando o elemento central, que é o P. Continuamos colocando os oxigênios de forma simétrica, que, para mim, simétrica agora tem uma pequena diferença. Porque eu estou percebendo que no ácido fosfórico eu tenho 3 Hs. E eu sei que ácido com oxigênio, o H vai no O. Então, cada um dos Hs vai em cada um dos Os que eu preferi colocar do lado esquerdo. Não que se fosse do lado direito fizesse diferença. Continuando a estrutura, o O precisa fazer 2 traços. E o P? Bem, o elemento P, o fósforo, ele apresenta 5 na última camada. Se ele apresenta 5 na última camada, ele tem que fazer 3 ligações. Porque de 5 com 3 compartilhados, ele vai para 8. Então, o que fazer com esse oxigênio, que é o número 4? Ele vai ser acolhido através de uma dativa. Primeiro, faz as 3 ligações que ele precisa fazer, e a outra será dativa. Explicação. Fórmula de Lewis. O H com um elétron, compartilhando o elétron do O, fica estável, que por sua vez, o O faz 2 ligações e sobram-lhe 4 elétrons, que ficam disponíveis e inutilizados. O oxigênio repete, esse oxigênio repete a explicação, da mesma forma esse outro. O fósforo que tem 5 na última camada, ele fez 1, 2, 3 ligações. Se o fósforo pegar o 6º, o 7º e o 8º, ele estabeleceu o octeto.
Então, o fósforo tem um par eletrônico disponível. E é aquele par eletrônico disponível que ele cede compartilhadamente para o oxigênio que chegou. Esta é a estrutura eletrônica de Lewis do ácido fosfórico. Estou fazendo questão de fazer essa revisão porque a aula foi lá atrás, mas engloba um assunto único, que é a estrutura das moléculas. Para finalizar, o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre dos grupos de substâncias que têm propriedades semelhantes, nós tínhamos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos. Óxido. O que é óxido? É a substância formada de dois elementos, sendo que um deles seja o O. E óxido tem uma regra prática. Qual é a regra prática? Simetria. Para dar a estrutura do SO3, eu tenho que dar uma estrutura simétrica. A estrutura simétrica pode perfeitamente ser essa. Uma estrutura que lembra uma estrutura plana. Diferentemente da amônia, lembra que em pirâmide, a quantidade de átomos dá igual. O N com 3 Hs. O nitrogênio com 3 Hs, vimos o nitrogênio com H, com fósforo e com fósforo, o fósforo com cloro, perdão, estou cansado. O nitrogênio com H, com flúor e com flúor. O fósforo com 3 cloros é sempre piramidal, é do grupo NP, nitrogênio, fósforo e arsênio. Bem, nesse caso, não é o caso do NH3, é o caso do enxofre. Se o enxofre estivesse na forma ligado a 2 elementos, seria angular. Mas ligado a 3, tem uma forma plana. Uma forma plana triangular. Esta molécula, ela não é do tipo da amônia. Não é uma base formada por 3 Hs e um vértice, que é o nitrogênio. Uma pirâmide. Esta é uma fórmula chata. É uma fórmula chata onde eu vou escolher um dos oxigênios para fazer a dupla ligação necessária. Porque, de acordo com Lewis, o enxofre e o oxigênio, sendo idênticos, eles precisam ambos fazer 2 ligações. Se o enxofre e o oxigênio fizerem 2 ligações, estão completos. O oxigênio de 6 ficou com 8 e o enxofre de 6 ficou com 8. Mas, como aparecem nesse óxido mais 2 oxigênios, como proceder? Depois que estabeleceu o octeto, com os 2 outros elétrons, a ligação sequencial é dativa. Esta ligação é dativa. Então, nós temos aqui esses 2 átomos de oxigênio, que são, na estrutura, diferentes que este. Mas, é claro, foi uma questão de escolha. Eu escolhi este oxigênio fazer a dupla.